Como já havia anunciado, doutora Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista, ela que está sempre com a gente batendo um papo. Nós falamos sobre o estresse que acontece no ambiente de trabalho, como isso afeta a nossa vida, o nosso dia a dia e principalmente a nossa saúde. Mas aí fica a dúvida, como melhorar isso? Como nos tornar profissionais melhores? Criar um melhor ambiente de trabalho, preservar a nossa saúde física e mental? A gente bate um papo com ela, que sempre atende a gente com muito carinho e está sempre aqui nos alegrando algumas vezes nas manhãs aqui na Gazeta. Doutora Cássia Rodrigues, bom dia. Bom dia, Jô. Bom dia, amigo ouvinte. Que bom estar aqui, que bom eu ter essa recepção, melhora meu dia. É um prazer sempre nosso, a senhora alegra também as nossas manhãs e vou puxar a orelha da sua produção e da minha produção. Puxa mesmo. A senhora tem que chegar aqui às 7 da manhã para ficar batendo papo com a gente aqui. Vixe. Dá um jeito de acordar cedo pra gente conversar. Sabe que horas que eu fui ontem sair da escola num grupo de terapia que ontem teve uma catarse? Acorda cedo, doutor. 2 horas da manhã eu tava saindo da escola. A senhora vai vir direto da escola pra cá, pra Gazeta. Fechou, eu vou dormir aqui na Gazeta. Tá fechado. Combinado. Doutora, o estresse no ambiente de trabalho está ligado ao profissional que nós somos? Vamos começar por isso que você está falando comigo, da brincadeira? Sim. Capacidade de se adaptar às mudanças. É isso. Independente do que acontece com a gente não pode ter essa postura de vitimização. A gente não pode chegar e achar que a gente está isento da responsabilidade. O horário aqui é 8 horas, chega às 7. Dorme positivo. Aqui na Gazeta, vem direto do trabalho. Hashtag fica a dica. Então, eu separei algumas dicas, porque às vezes um amigo ouvinte fica muito perdido. Então, a primeira coisa que um profissional tem que ter no ano de 2018 para frente é flexibilidade. Okay. A gente tem que aprender a usar a intuição para viver melhor com a gente e observar as pessoas. Não adianta a gente mais ser aquele profissional extremamente capacitado tecnicamente se a gente não tiver essa flexibilidade de lidar com o outro. Diz Peter Drucker que as pessoas são admitidas pela capacitação técnica e elas são demitidas pela falta de equilíbrio emocional no psíquico dele. Então, olha como está sério essa capacidade de você ser flexível. A segunda capacidade que eu separei é uma capacidade de negociação. Você tem que ter essa capacidade de negociar consigo mesmo. Negociar com as suas limitações. Quer um exemplo? Eu tenho muita dificuldade de dormir cedo. Então, para mim é muito tranquilo trabalhar à noite. Mas automaticamente eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Não estou justificando hoje não, mas eu estou falando do meu círculo circadiano. Eu tenho um filho assim também. Eu sou noturna, eu sou notívaga, eu sou meu círculo circadiano. Lá em casa é dividido, justamente isso. Eu tenho filhos que acordam cedo, têm um ritmo de vida mais cedo. E tenho dois já dormem tarde e não conseguem acordar cedo. E isso é muito individual. Isso é biológico, Jô. Isso é intrínseco da biologia, da química cerebral. Só que dá para acordar meio-dia, igual o Jô Soares, vamos botar assim, que acordava meio-dia, fazia a vida dele à tarde. Porque o mundo acontece cedo também. Isso. Então você tem que ter capacidade de negociar com você. Essa segunda habilidade. Além de ser flexível, que é a primeira, a segunda. E a terceira, Jô, você tem que ter uma capacidade de resolver problemas. Não aquele problema da matemática, mas os problemas da vida. Seria mais simples, né? Se muito fosse a mais matemática simples. que ela é exata. Nossa, a matemática era tranquila. A matemática é uma engenharia que não falha. É esse raciocínio lógico para você, na hora que o problema acontece com você, você ter o plano B, o plano C. Não dá para viver mais em 2018 só com um plano. Você tem que ter essa capacidade lá da flexibilidade, da negociação e de resolver problemas. Você tem que ter uma capacidade, que seria a quarta que eu separei, capacidade de tomar decisões. Toda hora na vida você tem que tomar decisões. Não dá para você ficar contando que seu gestor vai tomar decisão, que seu colega de trabalho vai tomar decisão. Vê bem, Ju, a gente está falando de fórmulas que a gente pode ter dentro da gente de não ter a síndrome de burnout, de não estressar com o trabalho, de não ter o esgotamento. Porque muitas pessoas, como elas não tomam decisão, elas não têm essa capacidade de tomar decisão, elas não sabem falar não. Porque nem tudo você pode falar sim. Tem hora que você tem que, mas tem que bancar o não, tá, Ju? Não é simplesmente agir igual criança. Mesmo sendo a chefia? Sim, por que não? Mas explicar, não bater com o pé, não quero fazer. E mostrar a sua opinião, dar um outro lado que de repente do profissional que acha que eu vou para outro ponto, aproveitar para responder. A visão de dono. O profissional, ele tem que ter a visão de dono. Ele tem que ter o todo, mesmo que como se a empresa fosse dele também. Mesmo que seja uma empresa multinacional, mesmo que seja uma empresa de 3.000 funcionários, mas olhar aquilo como se fosse dele. Se fosse dele, ele faria aquilo? Porque
Porque nós vivemos uma era que as pessoas são descompromissadas com a questão externa. Elas estão meu pirão primeiro. Sim. Horrível esse ditado, é horrível. Mas assim não dá, nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar no todo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Eu acho assim, esses ditados bem egoístas. Isso mostra que a gente não tem capacidade de se adequar à vida moderna. Não adianta a gente lutar com o que está acontecendo. E aí eu diria já outra, depois da visão de dono, é a autonomia empreendedora. Você tem que ter uma atitude de autonomia. Se você vai falar não para o seu gestor, você tem que fazer ele entender por que ele não. Okay. Se o gestor chega e pede um relatório para hoje à tarde, você vai explicar a ele pela visão lógica, pela visão de ressarcimento de problemas, por que você não consegue entregar hoje à tarde? Porque, de repente, o tempo é muito curto, precisa de uma análise maior e tal. É um bom exemplo. Não é se desesperar, fazer uma coisa mal feita para entregar no horário que o patrão te pediu, né? Jô, tem gente que quer se livrar da coisa, tem um frisson. Livrar do problema, né? Mas isso aí, ali na frente, o chefe, o gestor, chefe não, que é uma visão mais arcaica, o gestor vai olhar e vai falar assim, caramba, e aí? Você fez tudo errado, aí ele vai falar, você que me pressionou. Esse profissional, eu diria a última característica, mas eu já vou dizer agora, ele não tem inteligência emocional. Jô, a profissão da psicologia, da psicanálise, da terapia sistêmica é a quinta no mundo. Por que será que é a quinta em um mundo que não... A psicologia foi criada tem 50 anos, 60 anos no Brasil. Por que hoje tomou esse boom? Porque as pessoas estão precisando se conhecer. As pessoas estão precisando olhar para dentro dela, olhar o que tem dentro dela e ver se ela tem capacidade. Aí entra resiliência, proatividade, capacidade de resolver os conflitos internos. E depois que ele olha para dentro dele, que a inteligência emocional, o interessante é que o Daniel Goleman vai estar no Brasil em agosto, que é o pai da inteligência emocional. E o grande questão da inteligência emocional é você olhar dentro de você e ver suas qualidades e seus defeitos. Porque a gente pensa que olhar defeitos é horrível. Não. O melhor profissional é aquele que sabe as suas deficiências. Reconhece os seus defeitos e procura melhorar. E até admite, Jô. Quando alguém chegar e falar, você errou, você, igual hoje, você puxou minha orelha, beleza. Que não, isso? não, mas não tem problema não, Jô. Eu puxei as duas. Mas sem problema. E eu cheguei 8 não sei quanto, o horário que eu tenho que estar aqui é 10 para as 8. Independente do que aconteceu, se vira, acorda mais cedo. Na verdade, isso é entender que você não pode esperar a princesa chegar para começar seu programa. E na hora que a gente entende isso, Jô, fica mais fácil a convivência. Com toda certeza. Apanhado geral, assim, para a gente finalizar. Claro que a convivência com colegas é sempre muito turbulenta, tumultuada. A gente sabe que a gente tem uma disputa acirrada, entre aspas, né? Todo mundo trabalhando na mesma empresa, mas todo mundo quer ocupar seu espaço. Todo mundo quer fazer isso, né? Mas, além disso, dentro de uma lealdade, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não jogam o mesmo jogo, infelizmente, todo mundo quer ocupar o espaço isso, do outro, né, Jô? É ter foco, ter objetivo e ser menos ansioso, menos impulsivo, de repente. Mas a ansiedade a gente vai ter. A ansiedade a gente vai ter. A gente tem que deixar de ter reatividade, de reagir aos eventos da vida. Sabe o que... Não ser pavio curto. Exatamente, Jô. Engole. Aconteceu qualquer coisa, em vez de falar, isso não é ansiedade, isso na verdade é proatividade e reatividade. E a gente tem que lembrar que a empresa, o local de trabalho é uma grande família. Que se você teve incômodo com seu pai, com sua mãe, você vai ter incômodo com a liderança, porque você não sabe lidar com a liderança. Se você teve incômodo com seus irmãos lá na sua família, isso vai acompanhar você no local de trabalho. A gente é uma repetição de padrão, Jô. O que aconteceu com a gente dentro de casa, lá na família de origem, a gente pensa que nunca mais vai acontecer. Amigo ouvinte, pensa aí. Você teve problema com seu pai de liderança? Você não aceitava a liderança do seu pai? Você não aceita a liderança hoje em dia constituída. Você tem dificuldade de parar até com um guarda de trânsito quando ele apita. Você tem dificuldade de parar para o seu gestor. Então, essa capacidade é muito inerente do profissional 2018. E outra coisa, Jô, estudar. Estudar sempre. Eu diria que a última característica, estudar sempre. Não pare de estudar. O profissional que parar de estudar, o profissional que vai ficar arcaico, que vai ficar no passado. Conhecimento sempre. Nós estamos vivendo a era do conhecimento, a era da informação, a era do desenvolvimento. E são algumas dicas que eu trouxe para hoje. Olha, é claro que nesse apanhado geral, rapidamente, que a senhora trouxe para a gente, nos tornando profissionais melhores, a nossa saúde mental também vai ser muito melhor, claro. Porque a gente vai saber lidar com a gente
sofre menos. Porque o adoecimento passa por não saber entender quem somos nós. Maravilha. E dentro desse contexto, a senhora falou aí, a senhora falou uma coisa muito importante. Educação e não aceitar a imposição dos pais, ou o que o pai diz, o que o pai fala. Eu gostaria que o Gabriel, nosso produtor, juntamente com a senhora, colocasse justamente para a nossa próxima entrevista exatamente isso. De que formas fomos criados? Ai, que bacana. Será que a educação antiga, a educação hoje, atual, está correta ou não está correta? A gente vai falar sobre isso. Como os pais estão educando os filhos hoje? A educação antiga era mais acertada, claro, em alguns pontos. Os filhos estão obedecendo os seus pais. Nesse contexto, vamos conversar mais sobre isso. E levando ao profissional, vamos falar também o desarranjo. Não achei a palavra. A sociedade ficou meio desarranjada, talvez pela falta justamente do que a senhora falou, do pai ser mais firme, ser mais duro e ter uma educação mais rígida. Talvez só para gerar um desejo do amigo ouvinte ouvir daqui a 15 dias. Pai e mãe não precisa ser amigo do filho. Pai e mãe é pai e mãe. E hoje a gente está vivendo uma sociedade que os pais querem ser amigos. Amigo é colega, não vai buscar na cadeia. Pai e mãe vai buscar na cadeia. Vamos falar muito sobre isso daqui a 15 dias. Daqui a 2 semanas ela volta para a gente bater um papo sobre isso. Quero agradecer mais uma vez a doutora Cássia Rodrigues, psicóloga, psicanalista, que está sempre nos atendendo com muito carinho. Bom